Bom dia, galera, quase boa tarde, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, e agora a gente avalia esse fim de campeonato carioca para o Botafogo, que nem para a Taça Rio foi, tá legal? Vamos falar aqui um pouco sobre essa situação. Eu sou o Brown e você me segue aí, né, que nesse canal, o canal Brown e Fogo, tem Botafogo todos os dias aqui no nosso perfil, no nosso canal. Vamos para cima, vamos falar aqui um pouco sobre, não propriamente a partida em si, né, entre Botafogo e Vasco da Gama. Começa mais uma semana útil para o Botafogo. E neste domingo, derrota do Botafogo para o Vasco, gol de Verratti de pênalti num jogo muito, mas muito ruim das duas equipes, né? Mas quem saiu vitorioso foi o Vasco, né, e conseguindo, inclusive, a classificação para o Campeonato Carioca. A gente vai dividir muitos pacotes aqui da situação, né? Porque, por um lado, eu acho até bom o Botafogo não tá jogando, né? Porque eu acho que quanto menos a gente jogar agora, melhor. Não tem técnico, né? Vai desgastar os caras pra porra nenhuma, porque os caras não vão pegar ritmo. Não existe um trabalho físico e dinâmico, né, entrelaçado para que os jogadores, dentro da evolução física, atrelem isso ao aspecto tático e técnico. Então o jogo acaba se tornando muito mais desgaste do que qualquer coisa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é ruim para a imagem do Botafogo, né? Tudo isso que está acontecendo, da maneira que está acontecendo. Acho que a questão não é ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. Eu já falei aqui, né? Eu não queria ir para a semifinal do Campeonato Carioca, né? Mas é a maneira que está se constituindo essa situação, esse caminho todo. Que, repito, eu uso muito essa palavra. Com um pouco mais de capricho, as coisas estariam muito mais organizadas, e muita dor de cabeça que nós estamos passando, que o próprio John Textor está passando, que a comissão técnica, que os jogadores estão passando, com um pouco mais de capricho, tá? Honestamente, a gente estaria numa situação muito mais tranquila, tá? Muito mais segura, com muito menos turbulência, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos para cima. Vamos lá, pessoal. Sobre a partida, cara, foi um jogo horroroso em todos os sentidos. Um jogo, eu diria, tecnicamente, né, em termos de criação de jogada, tudo mais, pior da parte do Botafogo que do Vasco, né? E não é para menos. O Vasco, apesar de ter um time pior que o do Botafogo, tem um trabalho. Ah, mas é o Carille. Dane-se, mas é um técnico. É um cara que tá ali para treinar o time. Ele tá treinando o time há mais de um mês, né? Então, naturalmente, o Vasco vai ter mais jogadas ensaiadas, vai ter combinações maiores, né, na jogada aérea, que inclusive obrigou o goleiro John a fazer defesas. E o Botafogo tem ali, né? Você vê que os jogadores eles se entendem ainda dentro do campo, mas uma coisa muito de memória tática do ano passado e não propriamente referente a um trabalho, né? Mas o jogo em si, pelas chances, né, pelo volume de jogo, até pelas defesas dos goleiros, a partida era para ter sido 0-0, eu diria. Ou 1-1, você pega o Cuiabano perdeu um gol feito, o Verratti perdeu um gol na cara do John, né, os contragolpes que o Vasco estava errando, né, no fim do jogo, enfim. Eu diria que foi uma partida equilibrada, neutra, mas, né, o nosso amigo Cuiabano, que fez até um bom jogo, apesar do gol que ele perdeu, né? Ele tem uns lapsos assim que, cara, tudo pra ele tem que estar no limite, né? Que ele tá sempre combatendo, tal, mas aí quando ele recebe uma bola limpa que o Marlon deu pra ele, ele isola, chuta na casa, enfim, né? Então, acabou cometendo um pênalti muito bobo, bem marcado, Verratti bateu, e o jogo contou com esse detalhe, né? Se você pegar a classificação do Campeonato Carioca, a gente teve o Flamengo, né, campeão da Taça Guanabara, o Volta Redonda em segundo lugar, o Fluminense ficou em terceiro e o Vasco da Gama ficou em quarto. Portanto, os três rivais do Botafogo vão para a semifinal do Campeonato Carioca. Teremos Flamengo e Vasco e Fluminense e Volta Redonda. E aí, entre o quinto e o oitavo lugar, né, ficaram ali o Sampaio Correia, o Madureira, eu não me lembro exatamente muito bem quem foram os outros, acho que o Nova Iguaçu, né, enfim. Fato é que o Botafogo foi em nono lugar, tá? O Botafogo foi em nono e o Bangu ficou em 12º lugar, se eu não me engano, ficou Botafogo, Portuguesa, Maricá, mais um que eu esqueci, e o Bangu, tá? Aliás, eu acho que é isso mesmo, Botafogo, Portuguesa, Maricá, ou Maricá e Portuguesa, e o Bangu rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual, que vai começar agora em maio. Bom, se por um lado se concretiza aquilo que eu falei, eu repeti aqui diversas vezes. Eu espero que o Botafogo fique em nono lugar no Campeonato Carioca. Aí vem a galera e fala, Brownie, mas e a Copa do Brasil? O Botafogo, por enquanto, está fora da Copa do Brasil de 2026. É bem verdade.
para você se classificar através do Campeonato Carioca para a Copa do Brasil do ano seguinte, ou você se classifica entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, coisa que já aconteceu, portanto, com Flamengo, Fluminense, Vasco e Volta Redonda, ou então você ganha a Taça Rio, fica ali em 5º lugar, ganhando a Taça Rio, que foi o que o Botafogo fez nas 2 últimas edições, né? Mas, se você parar para pensar, o Botafogo não precisou ser campeão da Taça Rio nas 2 últimas edições para ir até a Copa do Brasil do ano seguinte. Por quê? Porque o Botafogo se classificou para a Libertadores. Em 2023, o Botafogo ficou em 5º lugar, e em 2024, o Botafogo foi campeão, ficou em 1º lugar. Então, o Botafogo já teria se classificado, mesmo que tivesse ficado de fora da Taça Rio, o Botafogo teria se classificado. Eu acho que isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, tá? O aspecto do Botafogo não jogar, que eu acho que quanto menos um time que não tem técnico, que é um bando em campo, né, que não está jogando nada, que o jogo só está atrapalhando, quanto menos ele jogar, melhor. Tá? Segundo ponto, obriga o Botafogo a se classificar para a Copa do Brasil através do Campeonato Brasileiro, ou então vencendo um campeonato. São 3 possibilidades. Ou o Botafogo tem que ganhar a Copa do Brasil esse ano, ou o Botafogo tem que ganhar a Libertadores de novo esse ano, tá? Ou então o Botafogo ficar entre os 6, 8 primeiros no Campeonato Brasileiro, que é geralmente o que se tem, né? O G6 vira G8, para se classificar pelo menos para a pré-Libertadores, né? Até o 8º, 7º colocado vão geralmente para a Libertadores. Foi o que aconteceu com o Corinthians, né? O Corinthians ele ficou de fora, acho que das quartas de final do último Campeonato Paulista, não conseguiu a classificação para o campeonato, para a Copa do Brasil através do Paulistão, e nas últimas rodadas arrancou e chegou até a pré-Libertadores e por isso está na Libertadores esse ano. Eu acho que isso é um fator que, além de jogar uma carga de responsabilidade do time nos campeonatos, correto? Obriga, digamos assim, o John Textor a olhar e falar, eu não... Agora, né, o que se tem de mais importante, né, além do fator do cara querer, né, os times dele no topo e tudo mais, obviamente, o rendimento, o faturamento. Qual é a competição que melhor paga? Dentre todas, Copa do Brasil. Eu não vou dizer que é que melhor paga, mas é que melhor paga e que dá para você avançar mais, sabe? Então o John Textor não vai querer ficar de fora da Copa do Brasil de 2026. Sendo assim, evidentemente ele vai ter que investir num treinador, ele vai ter que investir em jogadores para que o Botafogo pelo menos fique em 8º lugar, em 7º, em 6º, que seja, no Campeonato Brasileiro. Isso acaba fazendo com que o John Textor se veja obrigado a investir adequadamente, não que ele já não fizesse, né? Foram 500 milhões de reais só nessa janela, mas agora para contratar protagonistas para que o Botafogo não corra o menor risco de fazer um campeonato brasileiro para ficar em 10º lugar, em 12º, porque ele sabe que com isso, no ano seguinte, o Botafogo não iria nem para a Copa do Brasil. Então, esse é um fator que é importante. Eu acho que isso joga uma responsabilidade, tá? E repito, tá? Para mim, dane-se, o Botafogo fica em 9º lugar, né? A imprensa fazendo um alarde, jornalista falando que é vergonha, o Botafogo acabou, tal. É todo ano isso. O Botafogo vai mal no Carioca, o Botafogo trata o Campeonato Carioca como tem que tratar, como se fosse uma lixeira, né? E depois vai bem. Então é basicamente isso. Você joga uma pressão, o Campeonato Carioca foi ruim, mas o restante do ano tem que ser bom. Então, tudo bem. A grande questão é, independente do resultado do Campeonato Carioca, o planejamento, o que vimos na Supercopa, o que estamos vendo na Recopa, né? Quinta-feira, inclusive, Oeste Inferior e Leste Superior já esgotaram, né? Eu, inclusive, estarei lá. O que estamos vendo, independente do Campeonato Carioca, é um planejamento do ano de 2025 que, repito, né, independente, se o Botafogo tivesse ido, o Botafogo podia ter vencido ontem, né? Repito, o Botafogo podia estar nesse momento na semifinal do Campeonato Carioca. Vamos dizer que o Verratti perde o pênalti no contra-ataque, o Botafogo faz 1-0, um gol cagado do Cuiabano. O Botafogo ia ganhar de 1-0. Ia ficar em 3º lugar e iria para a semifinal do Campeonato Carioca. Isso significaria, né? Se o Botafogo tivesse vencido o Vasco ontem, coisa que podia ter acontecido porque foi um jogo de detalhe. Um pênalti, um gol, acabou o jogo. Se o Botafogo tivesse vencido o Vasco ontem, significaria que o trabalho, né, que o andamento, né, desse primeiro trimestre do Botafogo foi bem feito? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Então eu não acho que a classificação do Campeonato Carioca ateste isso, mas fica feio, tá? E além de ficar feio, eu acho que mexe ali com os jogadores. E pra mim é muito claro, Igor Jesus está jogando nada, Savarino não tá jogando nada, Cuiabano não tá jogando bem, Alex Telles não tá jogando bem, Barbosa virou um maluco.
Sei lá, cara, tô pegando aqui, o Matheus Martins não tá bem. O John ontem fez uma boa partida, mas na Supercopa, por exemplo, não foi bem. Então, assim, será que todo mundo desaprendeu a jogar futebol? Não, falta um comandante, falta um treinador. Ah, mas o Caçapa, cara, o Caçapa chegou uma semana. Caçapa é auxiliar permanente. Né? Se o Botafogo, eu repito, gente, vocês vão ficar me chamando de repetitivo, de chato, mas se o Caçapa tivesse chegado em novembro, dezembro, para fazer essa transição adequada, como o Fábio Matias fez ano passado, o Botafogo podia até ter perdido clássicos, o Botafogo podia até ter perdido a Supercopa, mas não ia ser do jeito que foi. O Botafogo não ia estar nesse desespero, nessa loucura de você olhar para o campo e não ver nada. Certamente eles teriam uma transição mais qualificada, uma transição mais adequada, correto? Bom, dessa maneira, o Botafogo não joga, né? O Botafogo vai ter esse jogo contra o Racing, né? na próxima quinta-feira, né? Que vai ser esse último jogo aí do mês de fevereiro, né? Vai ser no dia 27 de fevereiro, e depois disso, o Botafogo só volta a campo na estreia da Libertadores, tá? Perdão, eu acho que o primeiro jogo mesmo é na estreia do Campeonato Brasileiro, beleza? Que é justamente contra o Palmeiras. Então o Botafogo ele ainda tá ganhando um presente, né, de se preparar. Agora o técnico tem que chegar para ontem, tá? Para ontem. Agora sim é olhar e falar, irmão, cadê o técnico? Todo ano virar Texor, cadê o técnico? Cadê o técnico? Cadê o técnico? Tem que vir o treinador. Tem que vir. Porque esse cara chegando quarta-feira, ele vai ver o time jogando na Recopa, Botafogo sendo campeão ou não. Eu honestamente estou zero confiante. Não pelo placar, que é reversível, mas pelo desempenho, por tudo que está acontecendo, tá? Mas eu estarei lá, obviamente, né? Pô, já foi a tanto jogo maluco, não vou nesse jogo, né? Mas, honestamente, assim, o Botafogo ele ganha um presente. O Botafogo ganha um presente de ficar um mês sem jogar. Vai ser um mês em que o Botafogo vai ter uma intertemporada, vai ficar treinando, vai chegar um novo treinador, vai ficar preparando a equipe, vai implementar o método de trabalho dele, como é que é a rotina do dia a dia dele, como é que ele entrelaça aspecto físico, tático e técnico, como é que é a nutrição, como é que tudo se entrelaça, tá? E aí essas coisas vão se conectar para o Botafogo estar jogando na estreia do Campeonato Brasileiro, tendo um bom time, tendo boas peças que chegaram, obviamente, faltando os protagonistas que ainda vão chegar numa próxima janela, tá legal? É isso, mas agora, tem que vir o treinador. Meu irmão, se o Botafogo conseguir chegar um treinador, independente de quem seja, irmão, tem que chegar. Esse cara chegar e trabalhar o time adequadamente, para o Botafogo passar essas próximas 4 semanas, mano, treinando, até, meu irmão, dependendo em horário integral, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, e chegar tinindo para jogar a estreia do Campeonato Brasileiro, para pegar a terceira fase da Copa do Brasil, a estreia da Copa Libertadores, meu irmão, beleza, vambora. E aí passa a ser uma borracha no que aconteceu no Campeonato Carioca. Na Supercopa e na Recopa não, cara. Isso daí eu acho que não podia ter acontecido. O Botafogo não podia ter se apresentado dessa maneira. Pode até ser campeão na quinta-feira, mas vamos ver. É isso, rapaziada. Mas agora, o técnico tem que vir para ontem. E o Botafogo agora, nessa bagunça desse caos todo, fica um mesinho sem jogar. Valeu? Um abraço, tamo junto e fui.